Olá, bom dia. Me perguntaram qual seria o impacto de Plutão em Aquário, transitando por esse signo, pelos próximos 20 anos aproximadamente. E também qual seria o impacto dos demais planetas de trânsito mais lento, que a gente chama geracionais, os transsaturninos, na construção do nosso futuro de médio prazo. E eu acrescentaria, mais em curto prazo do que imaginamos, que em grande parte a mudança será de natureza tecnológica. Até aí, nenhuma grande novidade, todos mais ou menos sabemos disso. Mas acontece que não será apenas como uma poderosa ferramenta ou na construção de poderosas ferramentas para melhorar as múltiplas relações humanas. Não. Vai acontecer como uma verdadeira religião, uma nova moral e uma nova ética. Um novo e tenebroso paradigma socioeconômico, político, ambiental, etc. O que vai estar por trás será o transhumanismo, que é uma visão arimânica da ciência materialista, que vem como uma agenda muito clara e que alguns acreditam ser uma distopia, mas que já está ganhando realidade em nossa sociedade global humana, dia após dia. Klaus Schwab, que é o líder do Fórum Econômico Mundial, em seu livro A Quarta Revolução Industrial, cita que a biotecnologia e a inteligência artificial transformarão os homens em deuses, mas não metaforicamente, literalmente. Yuval Harari, que é um pupilo do Schwab, um entusiasta e promotor do transhumanismo, ele diz: a fusão do homem, do humano, com a máquina é super necessária, porque nós, os seres humanos, somos uma praga que está arrasando o planeta, além de promover disputas que só criam pobreza e desigualdades. Portanto, precisamos deixar de ser o que somos para tornar-nos algo melhor, algo para além do humano, tipo um Homo Deus, uma forma muito melhor do que o simples Homo sapiens. E como que vai acontecer? Como fazer isso? Submetendo-nos a melhorias através de tecnologias onde alcançaremos a vida eterna, a onipotência e a felicidade perpétua. Até aí, digamos, fora a presunção de querer ser iguais a Deus, coisa que, aliás, Lúcifer já fez, tudo bem, tudo parece bonito e lindo, com exceção de que nem todos serão chamados e estarão aptos a serem estes novos deuses. A agenda transhumanista somente reconhece alguns poucos escolhidos. O restante, segundo Yuval Harari, trata-se de um grupo inútil e restante que deverá ser sacrificado. Niklas Lukács, um escritor muito interessante, mostra essa realidade claramente em seu livro Neo Entes, com esta agenda que já está bastante avançada, infelizmente. O transhumanismo é uma fusão de religião, filosofia, ciência e tecnologia que procura elevar a natureza humana até a criação de um super-homem, melhorado com o uso de tecnologias tipo inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, robótica e a ciência de materiais. Os objetivos do transhumanismo são 3: a vida eterna, a onipotência e a felicidade e bem-estar permanentes. Para produzir isso, será necessário que recorramos à ciência e tecnologia, ferramentas que permitirão transformar seres humanos comuns e imperfeitos em deuses, compostos, entre outros, de materiais geneticamente modificados, de titânio, de nanochips, enfim. Os transhumanistas prometem o uso ético e seguro da inteligência artificial, da biotecnologia, da nanotecnologia e da robótica
para desenvolver interfaces cérebro-computador, próteses integradas, órgãos e extremidades biônicas, transferências de memória, novas funções fisiológicas e um sem número de benefícios adicionais. Isso já está sendo tratado não como algo para o futuro, mas aqui agora, presente e inevitável. As doenças e a morte não mais existirão, segundo os transhumanistas. Todos os defeitos físicos, toda a menos-valia, todas as limitações serão erradicadas para sempre. Encontraremos um tipo de felicidade eterna com a utilização tecnológica dos hormônios, como por exemplo a dopamina, a oxitocina e a serotonina, que poderemos manter sempre em níveis ótimos, a fim de que o sofrimento e a tristeza nunca mais sejam sentidos. Isso soa como um progresso, certo? E é isso que os transhumanistas querem que pensemos. Querem que acreditemos que este é o próximo passo a ser dado pela humanidade. E deve ser dado imediatamente, porque a narrativa transhumana coloca o homem como um potencial destruidor do seu planeta, emitindo gases, destruindo bosques, contaminando os oceanos e mares, extinguindo espécies e causando catástrofes climáticas. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Para o biólogo britânico David Attenborough, somos tão perigosos. O David Attenborough, ele é diretor da CBB2. Para ele, nós somos tão perigosos e destruidores que nos considera como pragas humanas, pelo que recomenda enfaticamente a diminuição da população. Essa posição é apoiada quase unanimemente por líderes empresariais, burocratas de alto nível, acadêmicos, diretores de organizações sociais e também artistas, funcionários de organismos mundiais, enfim. Ou seja, somos imperfeitos e indesejáveis. Então essa mudança parece ser a única via para erradicar nossos monstruosos instintos. Dessa forma, a fusão homem-máquina se apresenta como a solução perfeita para a nossa imperfeição moral, intelectual e de conduta. Yuval Harari tem a insólita tese de que o progresso humano passa pela anulação do ser humano. Para ele, somos apenas organismos governados por algoritmos biológicos encarregados de processar dados e guiar nossos processos vitais. Ele desvaloriza a importância de percepções e sentimentos e posiciona de maneira exclusiva a inteligência racional e o conhecimento no mais alto da sua escala moral. Quem necessita de Deus se nós somos deuses? Para essa transição se realize, será necessário acabar com a celebração da natureza, acabar com a condição e com os valores do ser humano. Para Yuval Harari, o humanismo será substituído pelo tecno-humanismo, novo paradigma que nos fará melhorar constantemente mediante diversas aplicações tecnológicas. Do conjunto destas melhoras, derivará os altos níveis de bem-estar físico, moral, intelectual, cognitivo, social, nunca registrados antes na história. No entanto, reconhecidamente por Yuval Harari, os benefícios do tecno-humanismo não serão para todos, mas sim para uma pequena elite, capaz de pagar pelos altos custos das tecnologias desenvolvidas, das tecnologias melhoradoras. Só uns poucos se alçarão como homo-deuses. A imensa maioria restante, um grupo inútil, usando as suas próprias palavras, deverão ser sacrificados. As pragas se combatem exterminando-as ou controlando-as. E, se a causa do risco existencial é o ser humano, a conclusão lógica passa por reduzir o seu número de indivíduos. Menos seres humanos, menos pragas, menos capitalismo, menos consumo, menos contaminação
e menos risco existencial. Essa é a síntese da lógica malthusiana, primeira justificativa de controle demográfico. O projeto eugenista não necessita de um extermínio violento, porque a sua agenda o promoverá de formas tão dóceis que se tornará algo aceito voluntariamente, inclusive sendo exigido pela própria população. Graças ao populismo globalista, aquele grupo inútil de Yuval Harari se apresentará voluntariamente para ser deletado da face da Terra. O globalismo forma uma rede internacional de alcance global, da qual Schwab e o Fórum Econômico Mundial são apenas uma parte, que opera em todos os níveis, permeia todos os setores da atividade humana e é impulsionada por uma exclusiva coalizão de indivíduos e organizações que compartilham interesses, objetivos e propósitos. Os princípios básicos do discurso progressista são diversidade, igualdade e inclusão. Já ouviram falar nisso, né? Porém, esses conceitos eles se reduzem ao meramente estético e sexual, à aparência e à autopercepção. O que o progressismo está buscando é padronizar o ser humano em dois aspectos essenciais. Primeiro, em pensamento, para domesticar e controlar as massas, tarefa que já está em curso com a disseminação do medo, da estigmatização, da censura, das penas de prisão e de cancelamento das redes sociais daqueles que questionam as verdades oficiais. Em segundo, em nível de comportamento sexual e reprodutivo. A via reprodutiva como mecanismo de controle demográfico é muito mais fácil de justificar moralmente do que a via do extermínio, evidentemente. Por isso que a linguagem globalista não apela abertamente às ideias genocidas, mas elas não são necessárias. As ideias genocidas não são precisas. É muito mais eficaz hastear bandeiras doces, inclusivas e multicores que trazem narrativas de tolerância, de igualdade, de diversidade. A bandeira do arco-íris não é a bandeira LGBT, mas sim do progressismo globalista. É o sequestro de um símbolo universal a serviço de causas excludentes e desumanizantes. A bandeira do arco-íris está presente nas casas governamentais, nos ministérios, em hotéis, em centros comerciais, nos hospitais, nos estádios, nos cinemas e teatros, restaurantes, estações de transporte e num sem número de dependências públicas e privadas. Também a bandeira pode ser encontrada em outdoors, em publicidades físicas e digitais, em muros, postes de eletricidade, grafites, etc. Todos nós já vimos isso. Todos os meios de transporte público, sejam por terra, por água, por ar ou por mar, e a televisão, o rádio e a internet, todos os meios digitais irão atacar os nossos sentidos incessantemente com as mesmas cores. Não, essa não é uma situação normal. Você está sendo submetido a um deliberado e explícito e muito eficiente programa de doutrinação mediante a repetição. Reflexo condicionado, lembra do Pavlov? Cujo propósito é fixar as bases de uma moral coletiva, de uma nova moral coletiva, recorrendo às próprias palavras de Schwab, que está nos encaminhando para a diversidade, igualdade e inclusão. O progressismo globalista, apelando a falsas promessas e utopias, confunde os mais jovens e introduz entre eles um anti-humanismo que os impulsiona para querer ser algo diferente do que são. Como a sua humanidade não significa nada de bom, concluem que distanciar-te da sua própria natureza e deixar de ser o que são deve significar algo bom. Disso vem o seguinte passo lógico que emerge hoje em dia, emerge nas crianças e nos jovens, que é o niilismo, que postula que não somos nada.
Somos pedaços de carne sem alma, sem propósito e sem sentido. E como nada somos, mutilar não significa nada. Substituir a consciência com inteligência artificial não significa nada, não é uma transgressão. Nada se perde, pois nada somos. Ao contrário, muito se ganha, pois as melhoras nos trarão essa gratificação instantânea que o mundo moderno adora agora como o seu novo Deus. Para essas crianças, adolescentes e jovens é dirigida essa agenda. Os adultos e velhos que já tivemos a oportunidade de nos reproduzir e que fomos educados em um mundo pré-internet, não somos do seu interesse. O olho do inimigo está focado naqueles que estão vindo atrás, na sequência. Eles são um terreno fértil onde serão semeadas as ideias que derivarão e desembocarão nessa coisificação com a que se entregarão voluntariamente para serem abortados, modelados, mutilados e destruídos. Um dos principais axiomas dos alquimistas medievais foi dissolver e coagular, processo mediante o qual purificavam gradualmente a matéria sólida, o corpo, para transformá-la em fluida, o espírito, em interações de duração variável. Sobre um conceito materialista e modular do ser humano, os alquimistas do século XXI procuram inverter esse processo, diluir o espírito para transformá-lo em matéria, até alcançar a perfeição que tanto desejam. No entanto, incorrem numa contradição fundamental, alimentada por seu relativismo. É impossível melhorar algo destruindo-o. O que realmente se realiza com a igualdade, diversidade e inclusão é transformar o ser humano em uma massa moldável, um tipo de argila pura, onde com a qual se possa criar tudo o que a imaginação e as tecnologias permitam. Dessa forma, abre-se uma caixa de Pandora cujas consequências todos ignoramos. Útil não é sinônimo de bom, e modificar tampouco é de melhorar. Os seres novos, esses neo-entes resultantes, poderão ser até mais úteis, mas não necessariamente melhores, e definitivamente nunca serão humanos. Quem tiver dúvidas astrológicas sobre as informações que eu estou passando, pode me escrever, pode mandar sua mensagem e eu vou poder responder na medida do possível, evidentemente, falando um pouco sobre as estratégias de Ahriman e de Lúcifer nesse reinado plutônico no signo de Aquário, que todo mundo pensa que será uma coisa maravilhosa, mas o que está por trás a gente tem que tomar cuidado e não pode permitir que aconteça. A única forma da gente fazer isso é a gente se voltar para o nosso interior, é a gente se voltar para a nossa alma, é a gente não descolar a alma do corpo, que é o objetivo de Ahriman, é a gente procurar mergulhar para dentro de si mesmo e se identificar com a divindade onipresente, portanto, dentro de nós. Não existe outra maneira. A gente não tem como sair dessa nova fase que vai ser bastante desafiadora. Ela já está começando lentamente, mas ela está se alimentando já das nossas crenças, dos nossos pensamentos, já está condicionando ideias. A gente tem que tomar cuidado, tá bom? Podem mandar suas perguntas que eu vou responder com alegria. Fiquem com Deus sempre.